Boa tarde, queridos ouvintes, queridas ouvintes da Rádio Três Rios. Estamos aqui nesse sábado lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de vocês, queridos e queridas ouvintes, e do Boy, por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Diogo da Mata e hoje irei fazer o programa com o convite da instituição e estou muito feliz com essa oportunidade de divulgação da doutrina espírita. O tema que eu preparei é Sede Perfeitos, presente no Evangelho segundo o Espiritismo, um livro tão bonito, com as lindas lições que o Mestre Jesus nos presenteou. E Sede Perfeitos está no capítulo 17, item 11. Começaremos com a seguinte pergunta: será que para a perfeição moral devemos consistir na martirização do nosso corpo? Será que para termos uma perfeição moral devemos passar pelo processo de fazer o nosso corpo sofrer? Para resolver essa questão, apoie-me nos princípios elementares e começo a demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, segundo as alternativas de saúde e enfermidade, e acaba influindo, de maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que essa prisioneira, a alma, viva, se movimente e chegue até mesmo a conceber as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e forte. Para seguirmos, vamos fazer a breve comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, o corpo e a alma. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades, já que se tratam de ser tão diferentes uma da outra, o corpo e a alma. Dessa comparação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar o equilíbrio. Direcionamos agora mais voltado para o corpo, Quando pensamos apenas no corpo, podemos ter as seguintes formas de pensar, trazendo duas linhas filosóficas. As dos ascetas, que têm como base o aniquilamento do corpo. O ascetismo é um termo usado para designar a recusa voluntária dos prazeres carnais. Essa doutrina filosófica defende que se uma pessoa quiser alcançar um estado espiritual pleno, elevado, então deve trilhar por esse caminho, rejeitando os desejos da carne. O ascetismo defende que o corpo físico se trata de algo onde os males provêm, e assim ele atrapalha quem deseja construir uma vida espiritual. É costume que os praticantes de tal doutrina realizem punições a fim de se manterem no caminho, entre as quais podemos citar pessoas que acabam por praticar flagelos em si mesmas. Elas podem fazer dietas bastante rígidas ou até mesmo optarem por realização
de jejuns com regularidade. A outra linha de pensamento é a dos materialistas, que negam a alma. O materialismo é uma concepção filosófica que admite a origem e a existência humana a partir de uma condição concreta, a matéria. É uma corrente que acredita nas circunstâncias concretas e materiais como principal meio de explicação da realidade e seus fenômenos sociais, históricos e mentais. A concepção materialista afirma que a matéria é essencial para a formação do ser humano, dos fenômenos naturais, sociais, históricos, mentais, culturais e de todas as coisas. Nesse sentido, a matéria precede o pensamento. Dos dois sistemas igualmente constrangedores apresentados, tão insensatos tanto um quanto o outro. Ao lado também dessas linhas filosóficas, tem a corrente de pensamento que acaba sendo indiferente, sem convicção e sem afeição, amam com frieza e não sabem se divertir. Aí vem a pergunta: onde está a sabedoria? E a ciência de viver? Em lugar nenhum. Quem está correto nessas linhas filosóficas representadas? Nenhuma das duas. Por isso, o Espiritismo veio para demonstrar a relação entre o corpo e a alma. Existe uma relação de um com o outro e devemos cuidar de ambos. No item 11 do capítulo 17, há uma frase muito importante de ser destacada, que é a seguinte: amai-o, pois, vossa alma, mas cuide também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguei vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeito se martirizar o vosso corpo? Você acaba continuando com sua conduta egoísta, com sua conduta orgulhosa, sem a prática de caridade com o seu próximo. Vai ser mais perfeito se martirizar seu corpo, mas ainda ter condutas que vão pelo lado egoísta, pelo lado orgulhoso, pelo lado da não prática da caridade? Serás mais perfeito simplesmente porque martiriza o seu corpo? Não. A perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas que submete o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e conduzir esse espírito à perfeição. Se para a nossa evolução devemos ter a preocupação voltada para a reforma do nosso espírito,
é extremamente importante sabermos que o espírito é também saber a constituição do espírito encarnado. Se nesse momento que estamos encarnados, devemos buscar a nossa evolução e cuidar tanto do corpo quanto da alma é tão importante, creio que seja de extrema importância sabermos dessa constituição, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 23, temos a seguinte pergunta, para ajudarmos a nos entender essa constituição do espírito encarnado. A pergunta, que é direta, o que é espírito? A questão 23. E a resposta é o princípio inteligente do universo. É criado por Deus de forma simples e ignorante, dotado de livre-arbítrio. Está sujeito a encarnar e reencarnar, experimentando múltiplas existências corporais na Terra e em outros mundos, tantas quantas necessárias para ultimar sua depuração e progresso. Outra questão que nos ajuda a entender essa constituição do espírito encarnado é a questão 135, que traz a seguinte pergunta: o que é corpo? O corpo é um ser material, análogo aos animais e animado pelo princípio vital. Já na questão 134, a pergunta é: o que é alma? E a resposta é um espírito encarnado, do qual o corpo é apenas o envoltório. Para finalizar essa parte, temos a seguinte pergunta, que também é importante para o nosso entendimento. O que é perispírito? Trata-se do envoltório semimaterial do espírito. Sua finalidade é servir de elemento de ligação entre o corpo físico e o espírito. Então, isso é a constituição do espírito encarnado. O Espiritismo veio demonstrar a relação entre corpo e alma, que há essa relação e que devemos cuidar de ambos. Como espíritos encarnados, temos necessidade de cuidar do nosso corpo. O corpo estando sadio ou doente, influi de maneira importante sobre a alma. Para que a alma se movimente, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. O tema de hoje tem como objetivo identificar as relações que existem entre corpo e espírito. Nos é alertado que devemos a responsabilidade de cuidar de ambos, tendo em vista que o nosso objetivo é evoluir. O item 11 do capítulo 17 traz a mensagem do espírito protetor Georges, do ano de 1863, de 159 anos atrás. Nela são revelados conhecimentos do espiritismo que, aliados aos conhecimentos da ciência, propiciam uma melhor compreensão dessa relação corpo e alma. Para entendermos a importância do corpo para o progresso do espírito, é importante fazer uma caminhada, ainda que breve, pela história, pela forma
como o corpo foi pensado e sentido. Colocar também alguns aspectos sociais e culturais que contribuíram para a construção do corpo na sociedade. Então, para entendermos melhor como o corpo era visto, vamos fazer um apanhado histórico, começando pela Idade Antiga, pegando como referência a Grécia. O corpo era valorizado pela sua saúde, capacidade atlética e fertilidade. Para os gregos, cada idade tinha sua própria beleza, e o estético, o físico e o intelecto faziam parte de uma busca para a perfeição, sendo que o corpo belo era tão importante quanto uma mente brilhante. Essa era a forma de pensar e viver o corpo na Idade Antiga, lá na Grécia, de muitos séculos atrás. Avançando para a Idade Média. Aí, na Idade Média, o cristianismo dominou fortemente, influenciando as formas e as maneiras de viver da época. A união da igreja e monarquia trouxe maior rigidez dos valores morais e uma nova percepção do corpo. O corpo passa da expressão da beleza para a fonte de pecado, passa a ser proibido. Evidencia-se a separação do corpo e da alma, prevalecendo a força da alma sobre o corpo. O bem-estar da alma deveria prevalecer acima dos desejos e prazeres da carne. O corpo é a prisão da alma. Então, era visto como algo que deveria ser escondido. Torna-se culpado, perverso e tendo a necessidade de ser dominado e purificado através da punição. Então já estamos vendo que há uma mudança da concepção do corpo da Idade Antiga para a Idade Média. Continuando na nossa linha histórica, chegamos na Era Moderna. As ações humanas passaram a ser guiadas pelo método científico. O avanço científico e técnico produz nos indivíduos do período moderno um apreço sobre o uso da razão científica como única forma de conhecimento. O corpo agora, sobre um olhar científico, serviu de objeto de estudo e de experiências. Os ideais iluministas acabaram por acentuar a depreciação do corpo, dissociando da alma, retomando a dicotomia corpo e alma, arquitetada lá na Antiguidade Clássica. O pensamento iluminista atribui ao corpo um plano inferior, paralelamente à necessidade de manipulação e domínio do corpo, concorrendo para a denominação do homem como ser moldável e passível de exploração. O corpo passa a servir a razão, a servir a ciência. A Idade Média e a Idade Moderna apresenta fatos históricos ligados à mensagem apresentada no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 11 abre com a seguinte pergunta, que foi colocada lá no início do nosso programa. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo?
Será que a perfeição moral consiste em fazer o nosso corpo sofrer? Não, não há necessidade do corpo sofrer para que temos uma perfeição moral. A martirização, o aniquilamento do corpo, reflete um desconhecimento do verdadeiro sentido das leis divinas e da real finalidade do envoltório físico, bem como sua importância para nossa evolução, para o processo de evolução do espírito. O corpo tem um papel muito importante no processo de evolução do espírito. Devemos deixar esse ensinamento forte em nosso pensamento. A importância do corpo no processo de evolução do espírito. E você que ligou seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você ouvinte que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vou deixar o convite para que faça uma visita. Será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas, com acolhimento começando no horário de 19h30. Ficaremos imensamente felizes com sua visita. Nossa instituição possui também o trabalho de evangelização aos domingos, começando no horário de 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais como entrega de enxoval de bebê de gestantes carentes, cestas básicas para as famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, passeios. Aos domingos, para as famílias atendidas, são servidas aproximadamente 100 refeições. Caso queiram contribuir com algum item do almoço, será muito bem-vinda a doação. Também a doação de roupas em perfeito estado para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso desejem. Só entrar em contato com o telefone 24 98843 7822. Vou repetir o número 24 98843 7822. E vamos seguir para o segundo momento do programa de hoje, com o tema Sede Perfeitos. Finalizamos o primeiro momento reforçando a importância do corpo, do nosso corpo, no processo, na contribuição do seu papel importante que tem na evolução do espírito, nossa caminhada evolutiva. E fechamos fazendo uma breve linha histórica, trazendo informações lá da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna, da maneira que o corpo era visto, da maneira que o corpo era tratado. E, para continuarmos, vamos analisar um pouco de como o nosso corpo é visto, é tratado nos dias de hoje. A necessidade humana nos nossos dias, se encaixa em padrões estéticos. As mídias vinculam majoritariamente
corpos que se encaixam num padrão estético inacessível para a grande parte das pessoas, mediados pelos interesses da indústria do consumo. Modelos corporais são evidenciados como indicativo de beleza, num jogo de sedução e imagens. Vincula-se à representação da beleza estética associada a determinados ideais de saúde, magreza e atitude. A lógica do mercado atual atinge nossas carências mais profundas, como o medo da morte, e outro medo muito presente é o medo da velhice, que poderão ser aparentemente combatido ou amenizado com produtos ou por técnicas estéticas. O que se vende é a possibilidade de permanecer vivo e belo. Assim, as indústrias da beleza e da saúde têm no corpo o seu maior consumidor. Basta olhar o crescente número de espaços para atividade física, de academias, de áreas para prática de atividade física, de salões de beleza, de clínicas de estética, de clínicas médicas voltadas para a parte estética, de spas. É claro que esta crise do corpo será consequência de uma crise de fundamento da nossa cultura, que também vai associar uma crise do próprio ser humano. Disciplinamos o corpo para que consigamos reconhecimento social e aprovação no meio que vivemos ou que tentamos fazer parte. Cada vez mais, pessoas investem no seu corpo com o intuito de obter dele mais prazer e de aumentar o poder de estimulação, de chamar atenção socialmente. E com isso, há um crescente interesse no mercado em oferecer produtos e serviços. Deste modo, a publicidade apodera-se da subjetividade de cada indivíduo, incitando recriar-se segundo o modelo ou estilo de vida que ele propaga. Parece desencadear uma imagem em crise, demonstrando-se através de uma série de sintomas como aumentos de prótese, a criação de um corpo quase parecido com um robô, né? Intervenções dentro da engenharia genética, áreas de estudo da biologia molecular, novas técnicas de cirurgia e até mesmo de uso de substâncias químicas para que o objetivo do corpo, vendido como ideal, seja alcançado. É interessante notar como os discursos se normalizam quando se refere ao corpo, seja no científico, tecnológico, publicitário, médico, estético, vão tomando cada vez mais conta, né? Tornando o indivíduo cada vez mais como objeto de um mercado. O efeito desse cuidado físico revela-se invariavelmente como uma forma de estar preparado para enfrentar os julgamentos e expectativas sociais, estando o prazer associado ao esforço, o sucesso, a determinação e a intensidade do esforço será proporcional à angústia provocada pelo olhar do outro. Nada é gratuito, tudo é obtido num sistema de regulação e de troca para ter esse corpo
que é sonhado, que é vendido, que é tratado como uma mercadoria. Após essa breve abordagem histórica referente ao corpo, podemos propor 4 perguntas para serem abordadas à luz do Espiritismo. A primeira delas: por que devemos cuidar do nosso corpo? Após toda essa análise histórica e tendo todo o direcionamento voltado agora para o século XXI. Devemos cuidar do corpo por ser um empréstimo concedido por Deus para que possamos evoluir. O nosso corpo não é nosso. É um empréstimo de Deus para que possamos evoluir. Nosso corpo é uma ferramenta que devemos utilizar para conseguir cumprir nossa missão nesse mundo de provas e expiações. Sendo o corpo uma ferramenta da alma, para que esta pratique o bem e evolua, é necessário que ele esteja da melhor forma possível. Então, 2 lições. Se é algo que nos é emprestado por Deus, devemos cuidar bem, porque é algo que não nos pertence. E o segundo ponto: se é uma ferramenta para que a nossa alma possa evoluir, devemos sempre cuidar para que esteja da melhor forma possível. Vamos para a segunda pergunta. A falta de cuidado com o corpo pode influenciar na alma? Tudo que fizemos para prejudicar a saúde do nosso corpo será prejudicial à alma. Com o corpo menos saudável, a alma terá uma ferramenta defeituosa para executar sua tarefa. É importante ressaltar que, da mesma forma que o corpo influi sobre a alma, esta influi sobre o corpo. Doença do corpo pode acarretar na doença da alma e vice-versa. Uma doença da alma pode acarretar numa doença do corpo. Aproveito aqui para ressaltar a atenção que devemos ter em sinais que o nosso corpo nos dá. Dores sem um sentido aparente, ou algum tipo de mal-estar que surgem, que muitas das vezes são classificados por nós como do nada. Apareceu uma dor do nada. Hoje eu acordei com mal-estar do nada. Devem receber a devida atenção. Podem ser sinais de alerta de algum problema e devem ser devidamente tratados, receber a devida atenção e, caso persistam, devem ser devidamente tratados. São sinais de alertas do nosso corpo que devemos estar atentos. Seguindo para a próxima pergunta. E quem não cuida do corpo? Falamos tanto da importância dele para o nosso processo de evoluir nesse mundo de provas e expiações. Reforçamos o fato do corpo ser um empréstimo de Deus para que possamos evoluir. E essa responsabilidade dos irmãos que não cuidam do corpo? Em primeiro lugar, estão infringindo a lei de Deus. O nosso corpo, como foi dito um pouco antes, nos é emprestado.
para que através da reencarnação possamos cumprir as missões evolutivas no plano físico, passar pelo processo de provas e expiações presentes no mundo que habitamos. O nosso corpo pertence a Deus. É um instrumento indispensável à nossa permanência na Terra, reforçando a importância de termos cuidado com o nosso corpo. Próxima questão que podemos elaborar mediante o que estamos estudando no dia de hoje. Como cuidar do corpo? Falamos tanto da importância de cuidar, mas como cuidar? Devemos cuidar seguindo as normas de saúde e higiene que dispomos e que nos é dado a conhecer. Respeitar o nosso corpo, né? Cuidar da higiene, tendo os bons hábitos alimentares que é tão divulgado também na mídia. Hoje em dia tem bastante orientação, bastante informações, cuidados da alimentação, a importância simples de beber água, ter boas noites de sono para que o nosso corpo possa se revigorar para o dia que está por vir. Então, cuidar do nosso sono, beber a água, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa higiene, são maneiras de cuidarmos desse instrumento, dessa ferramenta que Deus, diante da sua misericórdia, do seu amor, nos dá de presente. Sem o nosso corpo, não há possibilidade de evoluir nesse mundo. E a maneira de cuidar, às vezes, está tão presente que acaba, às vezes, não recebendo a devida importância. Às vezes, temos pessoas na nossa família que são tão preocupados que puxa a nossa orelha quando abusamos da alimentação indevida, quando abusamos do álcool, quando temos algum tipo de vício que venha prejudicar a nossa saúde. E às vezes acabamos não dando ouvido e acaba que trazendo situações ruins para o nosso corpo. Devemos estar sempre muito atentos a isso. E do espírito, né? Falamos tanto do corpo, né? E do espírito. Como devemos cuidar para estabelecer o equilíbrio que foi falado lá no primeiro momento, do início do primeiro momento, que o importante é ter o equilíbrio entre o corpo e a alma. Então, como devemos cuidar para estabelecer o equilíbrio entre ambos? Do espírito, podemos cuidar seguindo as orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos estabelece a medida do nosso corpo, do nosso comportamento diante da vida. Tantas lições do Evangelho que podemos aplicar na nossa vida, tantas lições através de palavras, através de atitudes do Mestre Jesus. Ali está a forma que podemos buscar para dar início aos cuidados com o nosso espírito. Sabemos que é difícil a convivência na nossa família, por muitas vezes, no nosso trabalho, com nossos vizinhos, na nossa sociedade de maneira geral. Mas o Evangelho traz essa força que tanto pode nos ajudar nesse cuidado com o espírito.
Se o corpo é um instrumento que possibilita a nossa progressão, está aí a razão de cuidar dele. É no espírito que devemos dirigir ações para que, através de reformas impondo a ele, ao espírito e não ao corpo, privações no sentido de dominar o nosso espírito em sentimentos que são voltados para o orgulho, sentimentos que despertam o egoísmo, sentimentos de vingança, sentimentos de raiva. Devemos privar o nosso espírito desses pontos, não preocupar em privar o nosso corpo de situações, mas ter o cuidado e a atenção maior com o nosso espírito, dominar o nosso espírito para conduzir da maneira que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos mostrar que é o caminho que devemos seguir. A perfeição se encontra nas reformas a que submetemos o nosso espírito. Vou repetir essa última frase que irá finalizar nosso programa de hoje, que é a seguinte: a perfeição se encontra nas reformas que submetemos o nosso espírito. Que seja um ponto de reflexão nesse sábado para vocês, que possamos estar alertas no cuidado do nosso corpo, do nosso espírito, nesse processo de evolução que devemos seguir. Que tenhamos, acima de tudo, Deus em nosso pensamento, em nosso coração, o Mestre Jesus como nosso guia e o nosso modelo, que possamos trabalhar no bem, em cima da caridade, do amor ao próximo, para que possamos evoluir, cuidando do corpo, cuidando da alma, que possamos levar sempre o amor, a luz e a esperança por onde passamos. E assim, queridos ouvintes, eu, Diogo da Mata, agradeço a companhia de todos vocês e o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma ótima noite, que a paz e a luz estejam com todos, que tenhamos uma caminhada com boas vibrações e essas vibrações cheguem no lar de cada um de vocês. Damos por encerrado. Forte abraço. Fiquem com Deus. Paz no coração de todos. Até a próxima.